Boa noite a todos mais uma vez, né? Com grande satisfação mesmo, de verdade, que a gente continua aí no estudo, né? Vamos continuar, vamos iniciar uma nova obra, que é o livro Os Mensageiros, mas na realidade nós vamos dar continuidade ao ciclo de estudos André Luiz, que já está fazendo, já fez, né? 1 ano já, no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Que coisa boa, que grata satisfação saber que a gente está trabalhando André Luiz há 1 ano, e isso é muito bom, muito gratificante, e quanto nós já aprendemos, né? Quanto, se a gente parar para pensar, quanto a gente já assimilou. Se a gente colocou em prática, é outra coisa, mas que a gente, pelo menos, recebeu conhecimento, isso a gente não pode negar, não é verdade? Então, vamos hoje nós não vamos entrar diretamente no capítulo, nós vamos conhecer um pouquinho da obra Os Mensageiros, nós vamos saber do que se trata esse livro, por que o nome Os Mensageiros, vamos conhecer um pouquinho dos ensinamentos trazidos pelo Espírito Emmanuel, através do prefácio dessa obra, né? Um momentinho só que eu vou fazer a projeção para a gente começar a conhecer um pouquinho dessa obra. Só dá o ok para mim, por favor, tá? Certinho, gente? Bom, então, conforme eu falei, hoje nós vamos iniciar o conhecimento dessa obra maravilhosa, psicografada pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, do nosso querido André Luiz, cujo nome é Os Mensageiros. E nós vamos hoje dar uma olhadinha, vamos falar um pouquinho da obra e vamos falar um pouquinho das reflexões trazidas até nós pelo Espírito Emmanuel, que prefacia essa obra, né? Agradecendo sempre a oportunidade que nos é concedida pelo Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que nos proporciona esse conhecimento, que afinal de contas nós estamos aprendendo juntos. Então, gente, nosso principal objetivo, na realidade, nesse estudo, assim como de todos os estudos das obras de André Luiz nesse ciclo, é que a gente possa, como eu sempre costumo falar, que a gente possa extrair dessas lições de André Luiz todas as informações que ele puder nos passar, transformando essas informações em conhecimento para nossa reflexão, para nossa evolução, para nossa reforma interior. E a gente conseguir, através de tudo que André Luiz nos passa, a gente conseguir ver além, pensar um pouquinho mais adiante, perceber o que André Luiz nos traz nas entrelinhas, esmiuçar, saber o que realmente André Luiz quer nos dizer com aquilo, pensar fora da casinha, conforme eu costumo dizer, né? Para que a gente possa exatamente transformar tudo isso em atitudes efetivas para que a gente possa se tornar mesmo pessoas melhores. Então, vamos hoje conhecer um pouquinho dessa obra, Os Mensageiros, né? A obra tem como autor nosso querido André Luiz, que é um pseudônimo espiritual de um consagrado médico que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. A psicografia é do médium Francisco Cândido Xavier, que foi concluída em fevereiro de 1944. A primeira edição, então,
foi em 1944, né, editada pela Federação Espírita Brasileira, e até 2014 estava na 64ª edição, com milhares de exemplares vendidos. Nós vamos passar por 51 capítulos, vamos estudar 51 capítulos, no total de 268 páginas. Então, gente, na realidade, o livro Os Mensageiros é o segundo volume de uma coleção que André Luiz nos trouxe, que é A Vida no Mundo Espiritual. O livro Os Mensageiros é a segunda obra dessa coleção, conforme eu falei, de 13 livros, né? E na realidade, é interessante a gente observar que ele nos traz essas lições, esses conhecimentos, ele relata isso, mas, de fato, todos os personagens que permeiam todas as obras de André Luiz, nesses 13 livros, nessa coleção maravilhosa, todos esses personagens colaboraram para que pudesse passar esse conhecimento, cada um na sua área específica, passou a André Luiz para que André Luiz pudesse passar isso através de Chico Xavier. Então, nós vamos conhecer, ao longo de todo esse estudo, na última obra que nós estudamos, né, Os Obreiros da Vida Eterna, nós conhecemos vários irmãos, passamos pela vida de cada um, pelas experiências de cada um, e como André Luiz pôde passar para nós tanto conhecimento. E não vai ser diferente nesse livro Os Mensageiros. A título de curiosidade, e é bom a gente passar essa curiosidade, né, para nós, que a gente está aprendendo sempre, e o intuito nosso é esse. Ao contrário do que muitos pensam, na realidade, quando a gente fala que André Luiz é o pseudônimo espiritual de um médico consagrado que exerceu a medicina no Rio de Janeiro, né, a gente não quer dizer necessariamente que se trate da reencarnação do médico sanitarista Carlos Chagas, que todo mundo repete isso, né? Nossa, é a reencarnação de Carlos Chagas, o médico sanitarista Carlos Chagas. É uma matéria muito controversa, né? Porém, existem, só a título de curiosidade, né, para a gente não ficar nessa repetição sem a gente procurar saber, existem, inclusive, pesquisas de integrantes da FEB que nos trazem essas informações de uma forma muito pontual e interessante, que vale a gente conhecer, vale a gente comparar, né? Ele não se trata da reencarnação do Dr. Carlos Chagas, nem do Dr. Oswaldo Cruz, muito menos do Dr. Miguel Couto, porque fala que ele é a reencarnação de vários médicos, porque são médicos famosíssimos, né? É interessante a gente perceber, e esse estudo foi feito por pessoas de uma forma até bem interessante da gente conhecer, comparativo, compararam a vida desses médicos, né, Dr. Carlos Chagas, Dr. Oswaldo Cruz, Miguel Couto e outros, né, compararam a vida, pegaram dados históricos, dados pessoais, dados familiares, e foram batendo com o que a gente sabe da vida de André Luiz. E nós vamos perceber que não tem como. Pela lógica, a gente observa que são dados que não batem, né? Então, é interessante, eu só estou trazendo isso a título de curiosidade, inclusive porque não é o nosso foco de hoje, mas só para a gente poder entender, e mesmo porque Emmanuel tem cuidado no prefácio do livro Nosso Lar,
Emmanuel tem o cuidado de nos informar que foram feitas no texto diversas mudanças no conteúdo do texto para poder encobrir a verdadeira identidade de André Luiz. Então, não se tem interesse de saber quem foi André Luiz, o que ele foi, sabe-se apenas que ele foi um consagrado médico sanitarista que exerceu a medicina no Rio de Janeiro. E tudo bem, né? Isso nós vamos, e como eu costumo dizer, isso aí é outra história no final do corredor, né? Nosso estudo é outra coisa. Eu trouxe apenas como título de curiosidade. Caminhando um pouquinho mais, vamos conhecer nessa obra maravilhosa que nós vamos estudar. Sábado que vem nós estamos estudando o primeiro capítulo. Vamos ver o conteúdo doutrinário. Esse livro, basicamente, vai falar sobre o que o autor alerta aos médiuns quanto à necessidade da prática dos ensinamentos na esfera íntima, evitando, assim, surpresas negativas quando do retorno ao plano espiritual. Interessante a gente observar que no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós encerramos o estudo dele, quem acompanhou os estudos vai lembrar, André Luiz nos traz, né, relatos interessantes de casos bem-sucedidos em que a equipe que teve o benefício do auxílio da equipe espiritual de André Luiz. Já nesse livro, Os Mensageiros, por isso do conteúdo doutrinário, nós vamos observar que é exatamente o contrário, né? São planejamentos que foram feitos no plano espiritual e que, quando chegou aqui, infelizmente não tiveram sucesso. E quando retornam ao plano espiritual, é o grande problema, é a hora do cara a cara, né? E aí, a tristeza, né, de ter falhado na importante missão de estar encarnado. Mas vamos conhecer as histórias muito interessantes, vamos aprender muito. Nesse segundo livro, Os Mensageiros, assim como a gente conhece as equipes que vão trabalhar essas obras, aqui não vai ser diferente. Vamos conhecer um pouquinho a equipe que vai trabalhar nesse livro, Os Mensageiros. Nós vamos conhecer Aniceto, que é um instrutor, vamos conhecer Vicente, que é amigo de André Luiz e também ex-médico, e finalmente André Luiz. Vamos perceber que essa equipe que nós vamos aprender a tornar íntimos, essa equipe, ela é pequenininha, só tem 3, Aniceto, Vicente e André Luiz. Lembrando que em Obreiros, né, a equipe era um pouquinho maior. Mas, só para a gente pontuar, se no primeiro livro, quem leu, né, a obra Nosso Lar, que foi o primeiro livro, muito famoso, se no primeiro livro nós tivemos o instrutor Clarencio, nesse segundo livro, não menos importante, vamos ter a figura de Aniceto, instrutor que vai orientar André Luiz e Vicente, que também foi um médico quando encarnado, e como André Luiz, né? Lembrando que, eu gosto sempre de lembrar, porque nós trabalhamos o livro, né, Obreiros da Vida Eterna, nós conhecemos lá, nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, nós conhecemos o instrutor Jerônimo, também muito importante. Agora, nessa obra, Os Mensageiros, nós vamos conhecer a envergadura do espírito Aniceto. Inclusive, esse instrutor não que os outros não sejam, mas Aniceto particularmente bem importante, que mereceu até
uma qualificação de Emmanuel. Emmanuel qualifica como um emissário consciente e um benfeitor generoso, né, que destaca as necessidades de ordem moral nos serviços consagrados à fé. Vamos observar, então, como nós vamos trabalhar esse livro, Os Mensageiros. A obra, ela vai se desdobrar em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 13, nós vamos perceber, vamos estudar e conhecer relatos de médiuns desencarnados que não obtiveram sucesso na missão. Foi exatamente o que eu falei antes. Então, nós vamos conhecer testemunhos importantíssimos para a nossa trajetória aqui, de médiuns desencarnados que saíram da colônia Nosso Lar, com tudo certinho, com as tarefas específicas, com planejamento reencarnatório, tudo fechadinho, tudo top, né? E, infelizmente, quando reencarnaram, não conseguiram cumprir o propósito acordado lá no plano espiritual. Infelizmente, não tiveram sucesso nas suas missões, né? E quando retornam ao plano espiritual, eles relatam isso. E nós vamos ver isso de uma forma bem interessante e comovente. A partir do capítulo 14, o livro vai nos descrever os atendimentos prestados a encarnados e desencarnados pela equipe de mensageiros de Nosso Lar. Por isso a obra leva esse nome, né? Os Mensageiros. É exatamente a equipe de André Luiz que sai da colônia Nosso Lar para desempenhar um trabalho durante uma semana. E aqui, a partir do capítulo 14, nós vamos observar a descrição de vários atendimentos, né, de encarnados e desencarnados, que vão, particularmente, nos ensinar muito, de uma forma muito pontual, que nós nunca estamos desamparados pela espiritualidade. E na parte 3, finalmente, que é a partir do capítulo 33, é quando a equipe de André Luiz ele parte para a crosta terrestre, né? Eles têm um pernoite no posto de socorro Campo da Paz, que nós vamos conhecer, e na crosta terrestre eles ficam no lar de Dona Isabel. É bem interessante essa parte, esse pedaço a partir do capítulo 33, que é quando a equipe de André Luiz faz um estágio, né, no centro de mensageiros, na colônia Nosso Lar, partem em caravana para a crosta terrestre, tem um pernoite nesse posto de socorro, que, aliás, vai ter muita coisa interessante para a gente aprender nesse posto de socorro Campo da Paz, que é uma instituição socorrista liderada pelo nosso irmão Alfredo, onde André Luiz vai ter um aprendizado assim magnífico que vai nos repassar, vai conhecer na colônia, porque existe a colônia Campo da Paz, né, que é próxima a esse posto de socorro. André Luiz vai conhecer muitos amigos espirituais responsáveis por essa colônia, e na crosta eles ficam, a equipe, ela se hospeda na casa de Dona Isabel, que a própria equipe é um lar humilde, mas que a própria equipe denomina como uma verdadeira oficina da colônia Nosso Lar. Tamanhos conhecimentos ali, o atendimento para encarnados e desencarnados, nesse lar de Dona Isabel, e que vai nos trazer preciosos ensinamentos quanto às reuniões mediúnicas. Então, gente, nós vamos conhecer do capítulo 1 ao capítulo 13 relatos de alguns médiuns muito interessantes. Casos que nós vamos estudar, né? Do capítulo 1 ao capítulo 13, nós vamos conhecer
o médium Otávio, vamos conhecer Acelino, vamos conhecer Ernestina, Joel, Belarmino, que é um dialogador, e, finalmente, o caso de Monteiro, que também é o dialogador. Então, nós vamos conhecer a história de cada um desses médiuns que retornaram à Terra com a missão de exemplificar o Evangelho de Jesus, mas, conforme eu falei antes, fracassaram, vencidos pela ambição, pelo medo, pela vaidade, pela descrença. Então, a gente vai observar, em cada um deles, nós vamos observar casos, assim, comoventes mesmo, que vai nos levar a grandes reflexões. E dessas reflexões que André Luiz nos leva à análise, a principal delas, e nós vamos observar isso durante o estudo, a principal delas é a seguinte: se a gente desencarnar hoje, depois que, logicamente, né, nós tivermos a nossa adaptação ao novo plano espiritual, e nos for questionado a respeito da nossa bagagem, qual seria a nossa resposta? Será que a nossa resposta quanto ao que a gente fez, né, imagina os benfeitores, a espiritualidade nos questionando a respeito de tudo que nós fizemos, que foi planejado antes. E aí, vocês tiveram sucesso? Foi tudo certinho? É claro que eles sabem a resposta, né? Mas imagina a nossa consciência tendo que responder isso. Qual seria a nossa resposta? Então, isso é uma reflexão que, na realidade, nós vamos, durante toda essa obra, nós vamos ficar pensando muito sobre isso. E entrando no prefácio do nosso irmão Emmanuel, Emmanuel nos traz algumas colocações interessantes para que a gente possa refletir. Diz ele: ninguém pode trair as leis evolutivas. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. A natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. A morte física não é salto do desequilíbrio, é passo da evolução, simplesmente. Quando a gente observa essas colocações de Emmanuel, que ele nos traz no prefácio dessa obra, a gente observa que ele pontua que, num primeiro momento, quando alguém começa a ler os primeiros capítulos e o livro todo, no primeiro momento se percebe, a impressão que se tem é que parece que é uma continuidade da vida material, né? Quem lê a obra, qualquer pessoa que leia, vai observar que parece que é uma continuidade mesmo, porque muitas coisas a gente consegue perceber que a gente conhece. Só que Emmanuel toca no seguinte ponto, que a gente não deveria ter essa estranheza, achar isso, né, é uma coisa muito perceptível para nós. Emmanuel pontua isso e diz que, mais uma vez, né, ele fala isso, é uma coisa que a gente vem falando, é muito recorrente. Não é porque nós desencarnamos que tudo se transforma. Trocando em miúdos, é aquilo que eu costumo falar sempre. Nós somos os mesmos, a vida continua. Aquela história, não é porque a gente desencarnou que a gente vai virar santo. Isso não existe. Nós estamos vendo no estudo de todas as obras aí, terminamos um estudo e vamos começar outro, e isso vai ser muito claro para nós. Nós
continuamos os mesmos. A morte, com a morte, o que de fato acontece é que nós ficamos, vamos dizer assim, face a face com a nossa consciência, porque como nós estamos sem o nosso corpo denso, né, a matéria, isso nos permite uma visão mais ampla, mas não quer dizer que nós vamos mudar. Se nós somos ambiciosos, vamos levar a ambição conosco. Se nós somos viciados em alguma coisa, a vontade nós vamos levar conosco. Então, nós somos os mesmos, é a mesma coisa. A vida continua. A ideia, na realidade, gente, do desencarne é que nós continuemos aprendendo e, assim, evoluindo. Essa é a ideia da desencarnação. E Emmanuel, inclusive, nesse prefácio da obra, Emmanuel faz uma comparação muito interessante. Quem lê o prefácio vai lembrar, ele faz uma comparação interessante da relação da vida de um chimpanzé dentro de um palácio, ele tendo que relatar essa experiência dele a outros chimpanzés, né? Na essência, nada muda. A diferença, a única diferença, vai estar no domínio da razão, que o animal não tem. Diz ele, o chimpanzé, desse modo, somente encontraria dificuldade para enumerar os problemas do trabalho, da responsabilidade, da memória enobrecida, do sentimento purificado, da edificação espiritual, enfim, relativa à conquista da razão, que o animal não tem. Ou seja, tudo que André Luiz nos relata do que ele encontrou no mundo espiritual está baseado no que nós conhecemos, para que nós possamos fazer uma comparação. É claro que existem coisas que, quando André Luiz chega no plano espiritual, ele não conhece. Muitas coisas ele tem até dificuldade de descrever para nós, né? Ele faz uma comparação para que a gente possa entender a colocação dele. E isso é muito interessante a gente perceber, que tudo tem o seu tempo de aprendizado, né? Devagar a gente vai, tanto é que André Luiz está sendo estudado, vem sendo estudado há muito tempo. E agora, muitas coisas os cientistas estão colocando, nossa, aquilo que André Luiz falava, quer dizer, existe até uma instituição, a AME, né, Associação de Médicos Espíritas, que eles fazem essa adaptação, né? O doutor Décio Iandoli Júnior faz muito bem essas colocações de coisas que André Luiz já falava e que agora está sendo descoberto. Então, a gente observa que tudo mesmo é a seu tempo. No entanto, o que nos leva a grafar esse prefácio singelo não é a conclusão filosófica, mas a necessidade de evidenciar a santa oportunidade de trabalho do leitor amigo nos dias que correm. Na realidade, Emmanuel, ele vem a nos relatar que o motivo dele ter prefaciado essa obra não foi outro, foi um único motivo: mostrar, evidenciar para nós a santa oportunidade de trabalho que nos compete nessa encarnação. Na realidade, gente, Emmanuel está nos chamando a atenção sobre a importância dessa tarefa que nos cabe enquanto nós estamos encarnados. É aquela coisa que eu costumo falar, não vamos esperar desencarnar para a gente abrir os olhos. Vamos aproveitar a oportunidade
aprender, colocar em prática, aplicar em favor de nós mesmos, né? E, logicamente, será uma consequência em favor de nosso próximo, tudo que a gente está aprendendo. Não adianta só a gente ler, estudar e não aplicar isso na nossa reforma íntima, para que a gente possa transferir isso ao nosso próximo, de alguma forma. E é bom a gente ressaltar uma coisa muito interessante. Para a espiritualidade, não importa se você é espírita, budista, umbandista, muçulmano, não interessa. Isso não interessa para a espiritualidade. O que realmente interessa é o que nós vamos levar conosco, quando nós mudarmos de dimensão, retornarmos ao nosso verdadeiro lar. São as nossas obras. Se a gente for parar para pensar em religião, o que é uma boa religião? Qual a definição de uma boa religião? A boa religião é aquela que é capaz de nos transformar em pessoas melhores. Se o espiritismo é capaz de nos transformar intimamente, beleza, bacana. Se a Umbanda é capaz de nos transformar numa pessoa melhor, para fazer o bem, para nos transformar, ótimo, é isso que importa. Continuando, Emmanuel. O espiritismo cristão não oferece ao homem tão somente o campo de pesquisa e consulta, no qual raros estudiosos conseguem caminhar dignamente, mas muito mais que isso, revela a oficina de renovação, onde cada consciência de aprendiz deve procurar por sua justa integração com a vida mais alta, pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo autoaperfeiçoamento. Emmanuel fala exatamente para nos mostrar que muitos de nós nos perdemos nesses quesitos científicos, no quesito da palavra, da letra ali, é aquilo ali, e não vamos abrir a nossa mente para pesquisar, para refletir sobre aquilo e internalizar, né? A gente se perde com muita coisa. É claro que todas essas questões, o aspecto filosófico, o aspecto científico, o aspecto religioso, são aspectos muito importantes. Mas para a gente mudar o nosso interior, somente desse jeito é que nós vamos conseguir nos modificar moralmente, para que a gente possa, de fato, ajudar ao outro. Na parte, se vocês observarem, no final, Emmanuel, ele fecha, assim, de uma forma, ele nos dá o caminho das pedras, ele nos dá a resposta. O que é preciso para a gente ser, o que é preciso para nós conseguirmos nos modificar, nos renovar? O que é preciso? Tá aí a resposta. Esforço interior, disciplina de si mesmo, autoaperfeiçoamento. Se a gente tiver isso em mente e aplicar todos os dias, nós vamos estar no caminho certo. É muito interessante, e eu quis trazer isso para que a gente pudesse aprender um pouquinho, assimilar um pouquinho todos juntos, né, a experiência que eu tenho. Eu faço parte de um grupo de estudo que é espiritualista, e esse grupo de estudo, entre outras coisas que nós estudamos também filosofia, e vem muito ao encontro do que Emmanuel está colocando para nós aí, e eu quis trazer isso para vocês. Existe uma filosofia chamada filosofia tolteca. Os toltecas eram um povo pré-colombiano que dominaram o México. E eles tinham
uma coisa muito interessante. Eles diziam que para se encontrar a harmonia e o equilíbrio, era necessário que o ser humano fizesse um acordo com ele mesmo. E aí tem aquela filosofia tolteca dos 4 acordos. Olha que interessante. Quatro acordos da filosofia tolteca para o equilíbrio, para alcançarmos o equilíbrio e a harmonia. 1. Cuidado com as palavras. 2. Não tome nada como pessoal. 3. Não faça suposições. E, finalmente, o 4. Sempre dê o seu melhor. Percebam que a gente não faz nada disso. Não é interessante? Por isso a necessidade de fazer conosco esses acordos. É conosco mesmo. Vamos analisar por que isso? Por que fazer esse acordo? Gente, a mudança, ela é interior. São escolhas que a gente faz para o nosso próprio caminho. É difícil a gente mudar. Às vezes a gente pode até achar que seja difícil a gente mudar o nosso jeito de ser, mas a gente não encarnou aqui para ser isso ou aquilo. São escolhas que nós fazemos. E que essas escolhas, então, possam ser, de alguma forma, o melhor para nós. E é isso que vai nos dar qualidade. Quando eles falam, cuidado com as palavras, olha que interessante, a palavra, na realidade, nós todos sabemos disso, a palavra tem poder, tem força e tem poder. A palavra, ela pode criar um ambiente tanto benéfico como maléfico. Não é verdade? A gente sabe disso. Cabe a nós usar para o bem. Nós temos essa opção, temos essa escolha. Com a palavra, a gente sabe que a gente consola, a gente anima, a gente salva. Com a palavra, a gente ama os que nos rodeiam, mas também a gente sabe que com as palavras a gente consegue aniquilar uma pessoa, destruir a confiança que aquela pessoa tem, terminar uma amizade, e isso com as pessoas, mas isso a gente consegue fazer com a gente mesmo, com a gente não é diferente. O que a gente diz está nos criando todos os dias. Quando nós reclamamos, nós nos tornamos vítimas. Quando nós ficamos criticando, a gente se torna o quê? Juízes. Então, olha o poder que tem as palavras. Por isso, o cuidado com elas. Outro ponto importante, outro acordo interessante que a gente deveria fazer conosco. Não tome nada como pessoal. E isso é muito comum, devido às ações das outras pessoas. Às vezes, determinada ação de alguém, de uma pessoa, amigo, conhecido, a gente fica de mau humor, porque a gente acha que é com a gente. Não é verdade? A pessoa fala uma coisa, isso é comigo, isso é para mim. É muito interessante, a gente faz isso todos os dias. Terceiro, não faça suposições. Nós tendemos a supor sempre de uma forma negativa situações em que a gente se envolve. A gente nunca supõe alguma coisa para o bem. A gente sempre supõe de alguma forma que gera uma fofoca. Fulano disse, cicrano falou, né? E aí aquilo cria um ambiente de negatividade. Qual a saída para isso? A saída, gente, é a gente procurar ser o mais claro e objetivo sempre. Como ser claro e objetivo? Aquilo vai morrer ali, né? Porque fulano falou, olha, o fulano, vem cá, você falou do cicrano, por que você falou? Eu tenho isso comigo, particularmente eu tenho. Eu sou uma pessoa
tenho procurado melhorar a cada dia. E sou uma pessoa muito objetiva. Eu, quando preciso falar alguma coisa para alguém, eu não falo para outra pessoa, eu falo para a própria pessoa. Né? É claro que a gente tem que ter o cuidado de não magoar. A fala, o número 1, cuidado com as palavras. Né? É óbvio que a gente vai ter o cuidado suficiente com as palavras para que a gente não magoe, para que a gente não deixe a pessoa chateada, mas de uma forma objetiva se consegue falar tranquilamente, para que não haja, entendeu, aqueles caminhos bifurcados, vá direto ao caminho, não é verdade? E, finalmente, o 4, sempre dê o seu melhor. Gente, isso é acreditar que nós somos a nossa melhor versão, porque nós somos. Nós estamos nessa atual encarnação porque nós conseguimos ser melhores do que ontem. Nós estamos aqui. Então, pensando sempre que nós estamos fazendo o nosso melhor, efetivamente, as consequências, com certeza, serão melhores. Muito interessante esses acordos, né, que nós possamos fazer. Emmanuel continua: não falta concurso divino ao trabalhador de boa vontade. É um alento, né, gente? Saber que em qualquer situação nós somos amparados pela espiritualidade, em qualquer situação. E o livro, vocês vão ver no estudo, vem a nos mostrar isso, mas também vai nos mostrar como é difícil essa ajuda da espiritualidade. Às vezes a gente pensa, nossa, que bom, a gente está sendo ajudado pela espiritualidade, mas olha aqui, a espiritualidade está sempre disponível para nós, mas nem sempre a ajuda chega para nós. Por quê? André Luiz nos dá a resposta. André Luiz, desculpe, Emmanuel nos dá a resposta. Porque nós precisamos lavar o vaso do coração para receber a água viva, abandonar envoltórios inferiores para vestir os trajes nupciais da luz eterna. Então, gente, nós precisamos, na realidade, para que a gente possa receber a ajuda da espiritualidade, abrir a porta do coração, lembrando que a maçaneta está sempre do lado de dentro. Abrir a porta do coração, querer essa ajuda, através da transformação de nós mesmos. Esse é o convite que Emmanuel nos faz, para que nós possamos, de fato, abrir os nossos corações e nossas mentes, para que a gente possa acompanhar e entender essa trajetória de uma semana, que essa equipe dos mensageiros vai nos trazer, através desse livro, tantos ensinamentos. E, na realidade, esses mensageiros espirituais, nessa obra maravilhosa, vêm nos clarear no sentido de 2 aspectos. Nós vamos conhecer a atuação desses mensageiros aqui, entre os encarnados, nos exemplos que nós vamos estudar, e vamos também ficar sabendo que existe no mundo espiritual toda uma preparação para nós, antes de nós encarnarmos. Vai ser muito interessante a gente conhecer sobre isso e sobre toda a responsabilidade que isso acarreta. A responsabilidade que nós temos é enorme nesse planejamento, e nós vamos conhecer isso. E eu encerro a nossa colocação a respeito dessa obra hoje com uma colocação do próprio Emmanuel no prefácio dessa obra, que na realidade é um chamamento para esse despertar que nós devemos ter para o conhecimento. Olha o que ele fala.
Se procuras, amigo, a luz espiritual, se a animalidade já te cansou o coração, lembra-te de que em espiritualismo a investigação conduz sempre ao infinito, tanto no que se refere ao campo infinitesimal como à esfera dos astros distantes, e que só a transformação de ti mesmo, à luz da espiritualidade superior, te facultará acesso às fontes da vida divina. E, sobretudo, recorda que as mensagens edificantes do além não se destinam apenas à expressão emocional, mas, acima de tudo, ao teu senso de filho de Deus, para que faças o inventário de tuas próprias realizações e te integres, de fato, na responsabilidade de viver diante do Senhor. Que nós possamos, através do estudo dessa importante obra, como todas do nosso irmão André Luiz, que nós possamos, através de tanto conhecimento, dar um passinho mais na nossa transformação de nós mesmos, para que nós possamos assim entender nosso grau de responsabilidade e também entender que somos essencialmente centelhas divinas. Nós precisamos atentar para essa responsabilidade, porque qual vai ser a nossa resposta? Se a gente desencarnar hoje, qual será a minha, a sua resposta? Se a gente desencarnar e quando chegar lá, a gente for perguntado para nós, e aí, tudo certinho? Deu tudo certo? Fez tudo o que precisava? Tudo que planejou antes, né? Naquela ânsia de encarnar, de ter um corpo físico, essa maravilhosa oportunidade de estar na carne. E aí? Fez tudo o que planejou? Qual vai ser a nossa resposta? Qual vai ser o nosso sentimento? Vamos aprendendo, para que a gente possa nos construir. Muito obrigado, meus irmãos, por me escutar, nos escutar, e vamos aos estudos. Semana que vem, nosso primeiro capítulo, que se intitula Renovação. Gratidão, muito obrigada.